Olá, eu sou Mônica Bento, eu estou compartilhando com vocês o livro Celebração da Disciplina. Já tem vários capítulos compartilhados aqui na playlist. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da simplicidade. E o autor já começa com uma frase bem forte. A simplicidade gera alegria e equilíbrio. A duplicidade gera ansiedade e medo. Quem não quer viver na alegria e no equilíbrio? Quem escolhe viver na ansiedade e medo? Então a gente sabe, a maioria das pessoas, né, em sua condição normal, quer ter uma vida tranquila, saudável, equilibrada. E o caminho está na disciplina da simplicidade, na prática, no viver dessa disciplina. Então Deus é simples, quem complica tudo é o homem, porém a gente vai precisar voltar a esse início, nos voltarmos para Deus para entender como alcançar essa vida equilibrada. E longe da ansiedade também. Ele fala que essa transformação ela é interior, totalmente interior. Se a gente achar que a simplicidade é uma expressão externa apenas, a gente cai num legalismo mortal. Vou ler esse pequeno trecho. Experimentar a realidade interior liberta-nos exteriormente. A fala torna-se confiável e honesta. A avidez por status e posição desaparece, pois não precisamos mais de status nem de posição. Paramos com as extravagâncias da ostentação, não por sermos incapazes de arcar com os custos, mas por uma questão de princípio. E a gente vai ver que Deus precisa ser o centro divino. Ele é que vai trazer essa necessidade de segurança que a gente busca e vai diminuir essa questão da ansiedade, essa busca desenfreada por coisas. Essa frase aqui é até bem conhecida. Compramos coisas que não queremos para impressionar pessoas das quais não gostamos. A que ponto a sociedade chegou? Ele diz que estamos vivendo numa realidade doentia, psicótica, que as pessoas estão vivendo de aparência, que isso passou a ser o mais importante, que elas dão a vida, se sacrificam, sacrificam seus valores, sacrificam sua família, sacrificam tudo que elas conseguem em razão de uma conquista material, e lá na frente elas vão se deparar com uma frustração, porque não é isso que o ser humano precisa para sentir a alegria, o equilíbrio que a gente falou lá no início. Ele fala que Mamon é um Deus e tudo que a gente coloca na frente do nosso Deus vira idolatria. Não que o dinheiro seja o único que a gente pode ter como ídolo, mas a nossa sociedade ela é bem tendenciosa a isso, e se a gente se deixar levar pelas conversas, por essa imposição que o mundo coloca, rapidamente a gente cai na idolatria do dinheiro. E existem muitas passagens bíblicas que trazem o oposto dessa realidade da nossa sociedade caída. A gente vê Jesus tratando esse assunto com os seus discípulos. Eu vou citar alguns deles aqui que eu já tinha separado. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Aqui é Salmo 62:10. Então, trazendo de novo essa visão de que interiormente o nosso coração precisa estar guardado. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11:28. Já aqui em Mateus 6:21, também com essa mensagem do coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então em Hebreus 13:5. Além de conversas que o Senhor teve com seus discípulos, várias passagens que você pode conferir aqui no próprio livro. O próximo tópico, ele traz um ponto de apoio. Então, como é que a gente vai se movimentar de acordo com essa perspectiva bíblica em relação à simplicidade e às riquezas? Ele traz a seriedade do assunto, fala que a gente não gosta muito de conversar sobre isso. Na verdade, a gente ainda tem muito apego aos nossos bens, à nossa vida confortável. Muitos ainda buscam com tanto afinco uma vida luxuosa, glamurosa, aquilo que a gente falou lá no início. E por isso, então, é um tema pouco conversado. Mas o benefício dele é imenso, por isso vale a pena a gente tratar aqui. E aí, o ponto de apoio é a passagem bíblica de Mateus
6, do 25 ao 33, e eu vou deixar só o final. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E ele traz aqui aquela movimentação que foi falada no capítulo do silêncio. Sim, seguramente, em certo sentido, a resposta é: não faça nada. Tornar-se nada diante de Deus. Aprender a permanecer em silêncio. Nesse silêncio está o início, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. O foco no reino produz a realidade interior que a gente precisa. Sem ela, será apenas trivialidades legalistas. Ele fala também que não é o fato da pessoa não ter bens ou ter dificuldade para conquistar riquezas materiais faz dela uma pessoa simples. Pelo contrário, existem muitas pessoas que buscam tanto por não ter que acabam colocando o seu coração nessas coisas e perdem esse princípio espiritual. Aí ele traz 3 pontos importantes que mostram se a gente está colocando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar da nossa vida. A primeira é enxergar tudo que nós temos como dádiva divina, independente do nosso esforço. Aliás, né, a gente pode se esforçar e não conquistar, e também tudo que nós fizemos é pela permissão do Senhor. A gente tem todo o aspecto do ar, da água, do equilíbrio, da natureza, tudo que Deus provê. Ou mesmo a gente pode planejar um dia, determinar várias atividades e furar um pneu de carro, acontecer qualquer outra intervenção sobre aquilo que a gente planejou. E essas coisas estão nas mãos de Deus, no controle dele. Então tudo que a gente consegue fazer é pela permissão e pela provisão do Senhor. Por isso é dádiva. E em segundo lugar, cuidar do que temos é assunto de Deus e não nosso. Entregar todas as coisas e confiar que Ele tem o domínio sobre todas elas. E por último, colocar à disposição dos outros os nossos bens, os nossos recursos, entendendo que se o Senhor nos deu primeiro, é para que a gente pudesse repartir com os nossos irmãos, com os necessitados. E a partir disso, diminuir a preocupação, a ansiedade, o medo, tudo isso que vem tirar a nossa paz em relação aos recursos materiais. O próximo tópico, a expressão externa da simplicidade. A gente falou tanto que a simplicidade é uma construção do nosso interior, mas ela realmente precisa ser expressa com as nossas atitudes. E o autor sugere 10 comportamentos que ele diz que não são leis, mas são assim uma boa tentativa da gente viver a simplicidade depois de ter sido construído no nosso coração aquele desejo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos conhecer então esses 10 tópicos. Em primeiro lugar, compre as coisas pela utilidade que tem, não pelo status que conferem. Tudo, ele fala sobre roupas, sobre carro, moradia, tudo que a gente precisar despender algum dinheiro, que a gente faça uma análise antes. Se realmente aquilo está sendo comprado porque tem uma utilidade, é prático, é usual, ou tem um objetivo lá no nosso coração de nos proporcionar um status, uma expressão de aparência, essa é a raiz daquele objetivo da compra. Então, para a gente analisar isso. Em segundo lugar, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Ele vai até os vícios e cita o exemplo de uma pessoa que estava viciada em notícias, em ler o jornal, e num dia pela manhã o jornal não estava lá e ele chegou a cogitar a possibilidade de roubar o jornal do vizinho. Então ali, naquele momento, ele imediatamente ligou e cancelou sua assinatura por completo. E é isso que o autor fala, para a gente se livrar de tudo isso que possa causar dependência em nós. Em terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar coisas. Então, roupas que a gente não usa mais, que está ali só ocupando espaço, calçados, brinquedos, tantas coisas. Ele fala, pare de acumular. E a gente, quando começa a fazer aquela limpa no guarda-roupa, percebe que realmente temos muitas coisas que não são necessárias. Em quarto lugar, recuse a propaganda feita pelos guardiões da moderna quinquilharia eletrônica. A gente realmente não tem necessidade de tantas coisas eletrônicas assim. Inclusive os brinquedos, ele fala, prefiro educativos, duráveis, bonecas de pano e lembrando também que todos esses recursos tecnológicos, eles trazem um prejuízo ao nosso planeta.
O quinto, aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Então faz parte da nossa cultura esse desejo de possuir as coisas. Mas aqui ele fala: desfrute da praia sem pensar que precisa comprar alguma coisa lá. Parques públicos, bibliotecas, quantos lugares a gente pode aproveitar sem precisar comprar nada. Em sexto lugar, desenvolva um apreço profundo pela criação. E aqui vem essa questão da natureza, da gente contemplar o simples. Na verdade, o belo que o próprio Senhor nos proporciona, como a textura da grama, as folhas, sinta o cheiro das flores, ouça os pássaros, tem pássaros aqui perto. Em sétimo lugar, examine com ceticismo saudável todas as propostas, compre agora, pague depois. Ele fala sobre essa armadilha que é a questão dos juros, vir até uma escravidão, as pessoas precisam trabalhar para pagar aquilo que elas já tinham adquirido antes e vivem em função disso. E ele pede muita cautela neste assunto da dívida e do pagamento de juros. Em oitavo lugar, obedeça às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Aquela passagem de Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muitas vezes a gente fala algo com medo do que os outros podem pensar de nós. Aceitamos convites apenas para agradar as pessoas e aquilo não está no nosso coração. Então, prestar bastante atenção nisso. Em nono lugar, rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Um assunto bem delicado, que a gente sabe que neste mundo de recursos limitados, muitas vezes acontece das pessoas passarem por cima das outras para conquistar algo. E uma avidez por riqueza, desprezando que existem pessoas passando necessidade. E prestar atenção até se a gente não está oprimindo dentro da nossa casa, com tarefas indignas. E as empresas que a gente se relaciona ou faz compras, se elas têm posturas éticas em relação ao tratamento das pessoas. Ele lembra que na nossa sociedade ainda existem diferenças em razão da nacionalidade, da cor da pele. Isso jamais pode habitar no coração dos justos. Em décimo lugar, afaste-se de qualquer coisa que o distraia da sua busca pelo reino de Deus. Então, muitas vezes até mesmo a família, o emprego, amigos, segurança, tudo pode ocupar com muita rapidez o foco das nossas atenções. Preste bastante atenção no que está tomando essa busca em primeiro lugar do reino de Deus. Ele fala que apenas assim é possível viver a simplicidade. E assim eu encerro mais um capítulo do livro Celebração da Disciplina e em breve terão outros aqui. Até lá!